again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. A gente ficou com a nossa aula 19.1 lá no passado e vamos falar da nossa aula 19.2 de Review and Exercise, na verdade, né? Aula, revisão. E a gente falou sobre o quê? Simple Present para indicar futuro. O que eu mostrei para vocês na aula, que é uma coisa que a gente também faz aqui no português, que a gente também usa esse recurso, porque o Simple Present a gente viu que é para falar sobre o quê? Presente, ações habituais que nós temos, dentre outras coisas, emoções, sentimentos, desejos, preferências, e também vamos falar sobre futuro. Então, assim, não sei se deu tilt na cabeça de vocês, mas lembra que a gente também faz isso no português, então é algo que é natural para a gente também. Vamos relembrar o título da nossa aula, que é esse aqui, The Plane Arrives at Noon, ou seja, o avião chega ao meio-dia. Aí a gente falou muito sobre o quê? Veja bem, o Simple Present para indicar futuro, a gente aprendeu o quê? O Simple Present, ele é usado quando estamos falando de alguma coisa que tem horário para acontecer no futuro e principalmente que não depende de você para que aconteça. Então estamos falando de horários de meio de transporte, de eventos, de aulas, palestras, coisas que você pode estar até incluído, mas que vai acontecer ou não se você permanecer e ir para a situação ou não. Tudo bem? Permanecer se você já estiver lá. Vamos relembrar mais um pouco? Vai lá para a tela para mim, por favor. Isso. Então, o que a gente vai fazer? Só um minutinho aqui, gente, que eu não consigo falar enquanto estão arrumando o meu microfone, tá? Só um minutinho, problemas técnicos. Agora sim, resolvido. Vamos lá para a aula, que é o seguinte. Aula não, revisão, né? Revisão rapidão. Então, basicamente isso. E a gente viu estrutura, que é o quê? Estrutura é a mesma coisa lá do Simple Present, que você já conhece, estrutura que você viu comigo, que é essa aqui. Temos uma frase aqui com a questão usando, inclusive, os dois tipos, né? Você que está usando o verbo to be. Caramba, eu pensei que eu tinha colocado, agora foi. Você está usando aqui o verbo to be, que está contraído com o pronome pessoal. Você está usando o verbo principal com ing. E o resto da frase, e aqui você tem realmente estrutura de presente simples com verbo, sem ser o verbo to be, que é o verbo leave, que é o verbo partir, e um horário aqui. Então, eu vou viajar para a Europa no sábado. I'm traveling to Europe on Saturday. E esse I'm traveling, aí seria uma coisa mais para o presente contínuo, que é um tempo verbal que a gente ainda vai ver. I'm traveling to Europe, onde você usa ing ao fim do verbo. My plane leaves at 10 o'clock. Meu avião sai às 10 horas. Então, uma coisa assim que não depende de mim, porque o avião ele vai embora, querendo ou não, né? Eu estando lá ou não. Então, lembra aí que o Simple Present, na questão de estrutura, você sabe, a gente já está tendo algumas aulas de Simple Present, já tem alguns dias, a gente ainda vai ter uma outra na aula 20, começamos com a aula 16, 17... 16, foi 16 que a gente começou? Acredito que sim, mas lembra aí que a gente vai usar essa questão do Simple Present para indicar futuro, certo? Com horários e agendas, programações e planos e eventos programados, tudo bem? Horários e agendas, programações e planos e eventos programados, coisas que não dependem de você de certa forma. Então, como está dizendo aqui, perceba que neste caso o avião sairá independentemente da sua presença. É isso, gente. Atividade de sala está chegando, não tem muito o que falar do Simple Present para indicar futuro, mesmo mais a questão de usos, porque a estrutura você já sabe, você já conhece. E atividade de sala está aí. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct, vamos tirar nossas dúvidas para longe da gente, porque eu acredito que você tenha tido aí talvez uma ou outra. Mentira, teve nada, né? Tá tudo fácil. Tem um texto. Nesse texto aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a leitura, claro que pode fazer a tradução, usando dicionário, usando qualquer outro tipo de elemento. Eu entendo que não tem como traduzir tudo isso baseado no, né? Eu sei disso, não tem problema algum vocês usarem esse tipo de ferramenta. Lembrando que sempre prestar atenção em algumas palavras. Olha, essa palavra significa isso, não sabia. Memorizar ela, colocar de alguma forma na sua mente, que é assim que você vai aprendendo as palavras e tendo vocabulário, certo? Acontece no português, vai acontecer no inglês também. Temos aí uma interpretação de texto e algumas questões envolvendo gramática. Vamos começar? Olha só. Fazer a leitura lá, porque eu acho que aqui não vai dar. Será que aqui dá para fazer? Então, vou fazer aqui a leitura.
Será que eu faço aqui? Vou fazer aqui. Bora lá. Delightful Wednesdays. Então, a gente está falando de uma quarta-feira boa, de uma quarta-feira deliciosa, de uma quarta-feira que eu esqueci a palavra em português, seria mais interessante de usar. Se eu lembrar, eu falo, mas delightful é um adjetivo que tem uma carga positiva. Então, algo bom. Like every Wednesday, next Wednesday, I wake up at 5:30. Então, é alguém que está falando sobre o dia dessa pessoa. Então, como toda quarta-feira, próxima quarta-feira, eu acordo às 5:30. I shower, eu tomo banho, get ready and be ready by 6 o'clock. Ou seja, ele fala que o quê? Que I shower, eu tomo banho, get ready, eu fico pronta, and be ready, fico pronta também by 6 o'clock. Esse get ready é o quê? Se vestir, tá? Ou seja, depois de tomar banho, a pessoa vai se vestir e depois ela fica pronta, né, de uma forma geral, depois de ter feito tudo, tomado banho, escovado os dentes, tudo mais, às 6. Ou seja, a pessoa acorda bem cedo mesmo, né? Ou seja, 5:30, só 30 minutos a pessoa já faz tudo. Na verdade, preciso de um pouco mais do que esse tempo aí de 30 minutos. The traffic from my house to the school where ou seja, o trânsito da minha casa até a escola, onde eu trabalho, where I work, is very intense and it takes me almost 45 minutes to get there. Então, ele fala assim, que o trânsito da minha casa até a escola onde eu trabalho é bem intenso e leva aí aproximadamente 45 minutos to get there, para chegar lá. Aí ele fala mais o seguinte, at 7 o'clock, às 7 horas da manhã, I get there, eu chego lá. The gate opens at 7:15, ou seja, ele chega 15 minutos antes. Então, o portão abre às 7:15, so I wait 15 minutes. Então, eu espero 15 minutos. When the gate opens, porque está no singular, when the gate opens, quando o portão abre, I go straight, eu vou direto, to the teacher's lounge. O que é isso? I go straight, eu vou direto para a sala dos professores. Que é isso aqui, teacher's lounge. 15 minutes before we enter the classroom, ou seja, 15 minutos depois, a gente entra, nós entramos no classroom, que é o quê? Na sala de aula. There's always a nice hot coffee to wake us up. Tem sempre lá um cafezinho. Ei, cafezinho é bom, né? Que cada palavra que eu invento, cafezinho bem quente para nos acordar. O que ele fala mais? To a new day, para um novo dia, acordar para um novo dia. Até porque ainda é muito cedo, né? At the end of class, para mim, 7:15, 7:30 é madrugada, viu? At the end of class, I buy food. Ou seja, no final da aula, eu compro comida. Provavelmente aí no final do horário matutino, depois de dar todos os 5 tempos de aula, a pessoa compra comida, porque é o horário do lunch, né? It's lunch time. Eu acabei me empolgando aqui, lunch time. Vamos aqui para essa parte. It's usually chicken breast with rice and salad. Então, ele fala que é geralmente chicken breast, que é o quê? Peito de frango. Rice, que é o quê? Arroz. And salad, que eu preciso traduzir? Não, né? Salada. No onions. Ele fala aqui, no onions, que é o quê? Sem cebolas. So, the teacher's lounge doesn't stick. Ou seja, sem cebola, para que a sala dos professores doesn't stink, ou seja, não fique fedorenta. At 1:30, the afternoon round begins. Ou seja, à 1:30 da tarde, o round aí do segundo horário da tarde começa, né? Então, a segunda temporada do dia começa. But we are already more prepared, and it seems that the class becomes easier to be teach. E aí é uma coisa que fica muito subjetivo, né? Diga aos professores o que eles acham disso, porque ele fala assim, but we are already more prepared, mas a gente está mais preparado e parece, and it seems, parece lá no final, that the class become easier, parece que a aula se torna fácil, to be teach,
para ser ensinada, porque é como se você tivesse passado aqueles 5 tempos da manhã e os da tarde vão ser um pouco mais tranquilos. Depende, se você estiver muito cansada, não. Mas se você não tiver, né? Acho que esse é o objetivo. And at 7 o'clock, e às 7 horas, a certainty... o que está escrito aqui? A certainty... I'm home to watch my soap opera and the news program. Então ele fala aqui, e às 7 horas, né, certo que eu estarei em casa assistindo, e vou assistir, né, e assisto, no caso, a minha novela, que é a minha soap opera, que é novela, essa palavra aqui, essas duas, soap opera, novela, and the news program. O jornal, né, a notícia aí. E é isso, o texto é sobre uma pessoa que está falando do dia a dia, um professor, uma professora que fala mais ou menos como é que é a rotina dela para chegar no trabalho. E perceba que foi usado somente aqui, basicamente, o simple present, mas muito com a ideia de futuro. Tudo bem? Então, tanto é que ele fala assim, como toda quarta-feira, próxima quarta-feira, daí ele começa a falar. Então, ele fala sobre próxima quarta-feira, que é no futuro, né? Que não chegou ainda. Então, na número 1, de acordo com o texto, na próxima quarta-feira, next Wednesday, o autor não acordará cedo? A gente viu que não, que ele vai acordar sim, porque é o que ele faz todas as quartas, já que ele trabalha todas as quartas. Portanto, não. B, ele pedirá comida que empeste a sala dos professores? Não, ele pedirá uma comida, mas ele vai tirar a cebola, acho que não, porque ele não gosta de cebola, mas em respeito, talvez, às pessoas, para não ficar aquele cheiro de cebola na sala, do qual eu não me importo. Eu adoro cebola, mas assim, realmente, para pensar no coletivo, você acaba... Ou então comer em outro lugar, né? Precisa comer na sala dos professores, mas enfim. Na letra C, o autor não irá ao trabalho. A gente sabe que não, já que ele não vai acordar, que ele vai acordar cedo, então ele também vai ao trabalho, porque quarta-feira, toda quarta, ele trabalha. As aulas da tarde são mais difíceis do que as aulas da manhã? Bem aqui, inclusive, eu falei. But we are already more prepared, and it seems that the classes become easier to be taught. Essa questão aí, de que começa aí at 1:30. Não. Aqui a ideia dele é justamente o contrário, que as aulas da tarde são mais fáceis, parecem ser mais fáceis, porque parece que você já passou pelo furacão da manhã, então vem à tarde que pode vir quente que eu estou fervendo, mas não é a situação aqui. Essa letra D está o contrário. Aí só sobrou a letra E. O autor beberá um café bem quentinho, e sim, é a resposta correta, porque afinal de contas, ele diz aqui, ó, there's always a nice hot coffee to wake us up. Sempre tem um café bem quente, hot coffee. Sempre tem aonde? No Teacher's Lounge, aqui na sala dos professores. Portanto, é a nossa resposta correta, a letra E, a número 1. Vamos para 2. Olha aí, são frases do texto no Simple Present, na número 2, com função de futuro, exceto. Então, você vai procurar aí o quê? Uma, não 4. Uma que não está com função de futuro, o resto tudo tá. Então, olha só. Temos a letra A. The traffic from my house to the school where I work is very intense. A gente viu esse trecho lá no texto, bem aqui, já fui até demais. The traffic from my house to the school where I work is very intense. Então, o que ele fala aqui? O tráfego, o trânsito da minha casa, from my house, to the school, até a escola, é muito intenso. Então, aqui não está tendo ideia de futuro. Ele está falando que algo é, né, usando o verbo to be aí, o verbo na terceira pessoa do singular, muito intenso e sem ideia de futuro. Portanto, é óbvio que o que a gente está achando, aliás, procurando, e achou agora, é a letra A como resposta correta. Porque, veja bem, I wake up at 5:30. Aqui estava com ideia de futuro, sim. Bem aqui no texto. Não que essa frase, I wake up at 5:30, tenha ideia de futuro, mas que no texto ele está com a ideia de futuro. Tanto é que ele fala, como toda quarta, na próxima quarta, eu acordo às 5:30. Então, aqui a ideia é falar que na próxima quarta ele acordará às 5:30. Então, sim, essa frase tem ideia de futuro. Assim como as outras também que aparecem aqui. Bora lá ver quais são as outras? I go straight to the teacher's lounge. Eu vou direto para a sala dos professores. And at 7 o'clock, a certainty, ou seja, às 7 horas da noite, uma certeza. I'm home to watch my soap opera and the news program. Assim como the gate opens at 7:15. O portão abre às 7:15. Tudo bem?
Isso aqui tudo eu já traduzi para vocês, por isso que eu não traduzi essa D, porque, enfim, vamos seguir, que o tempo está passando. E a gente tem a número 3, que a 3 diz o quê? O texto é um simple present com função de futuro. No texto, é um simple present com função de futuro. Então, temos aqui essa letra A, que está igualzinho lá, então você já sabe que a A não é a correta. A A foi a resposta na 2 porque ela não tem função de futuro, mas aqui você quer sim uma frase com função de futuro. A letra A não é. A letra B, 50 minutes before we enter the classroom. A letra C, it's usually chicken breast with rice and salad. A letra D, there's always a nice hot coffee. A letra E, at 1:30 the afternoon round begins. E aí, a gente tem aqui todos esses trechos tirados do texto. A gente sabe que a A não é, porque a gente já marcou lá como uma frase que não está com ideia de futuro. Então, sobra B, C, D e E. E eu digo para vocês que a única alternativa que tem ideia de futuro é justamente a letra E. At 1:30, ele está dando horário aqui. Então já dá uma remexida aí no teu pensamento, porque o Simple Present para indicar futuro fala sobre horários. Horários de aulas, horários de situações. Aqui é o quê? Horário de aula. At 1:30, the afternoon round begins. 1:30, o round da tarde começa. Então, assim, começa até se a gente tiver lá, o round da tarde começa. Aqui na B, apesar de ter 50 minutes, mas a gente não está falando de futuro, porque 15 minutos antes nós entramos na sala de aula. Então, é com certeza a letra E e as outras não, porque não tem nada de ideia de futuro. Está falando que o quê? Que é geralmente peito de frango e arroz com salada, tem sempre um cafezinho quente, então não tem nada a ver com o futuro. E na 4? Qual alternativa tem o verbo conjugado errado no present simple, no simple present? Então, de todas as alternativas que temos aí, temos aqui a letra A. The bus comes late tomorrow. Tá certo aqui? Tá, porque a gente tem um verbo aqui na terceira pessoa do singular. Temos o the bus, que é a terceira pessoa do singular, tá correto? Conjugação com S? Perfeito. Na B, the restaurant opens. Também tá correto o verbo aqui. Quando eu falo conjugação, você tem que olhar para o verbo. É o verbo e o sujeito que vai determinar. Sujeito na terceira pessoa, verbo com conjugação S no final. Na letra C, next Tuesday there is an English exam. Ou seja, tá certo? Na próxima terça há uma prova de inglês. There is tá correto, porque tá no singular e é só uma prova de inglês. The concert starts in 1 hour. O show começa em 1 hora. Concert no singular, starts aqui no singular também, o verbo está conjugado na terceira pessoa, correto. Portanto, é a letra E, resposta correta que a gente está procurando, que está errada, na verdade. Por quê? She have a yoga class tomorrow morning. She have... A gente vai ter uma aula sobre o verbo to have, que eu já falei para vocês, e esse have aqui não está correto. Seria she has. Has, que é o quê? H-A-S. Eu não vou lá para escrever, mas é o verbo na terceira pessoa do singular é H-A-S. Tá? H de hora, A de amor e S de sapo, que ficaria aqui no lugar desse have. Esse have aqui seria para outros pronomes pessoais e não she. E é isso, gente. Fica para vocês aí nossas referências e vejo vocês na nossa próxima aula, nossa aula 20, que também vai trazer sobre Simple Present, mas agora numa outra perspectiva. See you next class and bye.